professores e professoras. Quem fala com vocês é a Suziane, a PEC de Ciências, aqui do Núcleo Pedagógico da DE de Mauá. E hoje nós vamos estar falando sobre a modelização para Ciências da Natureza do projeto Aprender Juntos. Nossa pauta, ela engloba a modelização do plano de ação e a modelização de uma atividade do 6º ano. O objetivo é subsidiar os professores de Ciências da Natureza na elaboração de plano de ação de recuperação e aprofundamento. O Aprender Juntos ele é um projeto para recuperação, reforço e aprofundamento da aprendizagem com agrupamento diferenciados por nível de aprendizagem semelhantes. Eu extraí esse texto do documento orientador sobre o projeto, que diz que os professores de componentes curriculares, além de língua portuguesa e matemática, trabalham durante as aulas do projeto com os agrupamentos por necessidades de aprendizagem semelhantes e desenvolvem atividades que promovam, ao mesmo tempo, a habilidade de seu componente curricular, área do conhecimento, e o aprimoramento das habilidades de leitura, escrita, compreensão de texto e operações básicas de matemática. Uma mesma habilidade deve ser trabalhada por todos os componentes curriculares. Como que isso vai acontecer na prática? Primeiro, é preciso fazer uma definição aí de uma habilidade essencial, de português ou matemática. Nós vamos chamar essa habilidade de habilidade meta. A partir disso, nós vamos partir para o nosso plano de ação. Aqui nós temos um modelo de plano de ação de recuperação e aprofundamento do 2º bimestre. Nesse caso, como já exemplifiquei, nós vamos falar sobre o projeto Aprender Juntos, 6º ano dos anos finais. Componente curricular, Ciências da Natureza. Nesse meu plano de ação, eu vou encontrar o meu objetivo, que é recuperar as habilidades que não foram assimiladas pelos estudantes de anos séries durante seu percurso escolar. A justificativa, garantir a superação das dificuldades dos estudantes durante seu percurso escolar, adaptando as estratégias de ensino às necessidades de cada aluno. Os indicadores ou indicador que eu utilizei aí para identificar essa habilidade meta, que nesse caso foi a AP do 1º bimestre. A meta, ou seja, enquanto eu quero aumentar esse percentual dos alunos que já adquiriram essa habilidade. O cronograma, a unidade temática, que aqui eu vou trabalhar matemática com números e ciências da natureza com matéria e energia. O objeto do conhecimento, que é o que anteriormente nós chamávamos de conteúdo. Aí eu vou exemplificar aqui todo o meu objeto de conhecimento das duas disciplinas, Então, tenho aqui repartição em partes iguais e medidas, números racionais, frações unitárias mais usuais, misturas homogêneas e heterogêneas e transformações químicas. A minha habilidade meta, que eu vou chamar de habilidade sintoma, que foi a que eu identifiquei lá no meu indicador, que é a AP do 1º bimestre. Nesse caso, vocês podem notar que é uma habilidade do 5º ano de matemática, que diz resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. Abaixo, eu vou indicar as minhas habilidades de percurso, que eu chamo de habilidades causas. O que é isso? São as habilidades que fatalmente os meus alunos não adquiriram e que têm os impedido de atingir a habilidade meta. Vocês podem reparar que para cada agrupamento, que nesse caso aqui eu agrupei abaixo do básico, adequado e avançado, certo? Isso também pode ser modificado para a sua realidade escolar. Para cada um deles foram indicados habilidades de percursos específicas para cada grupo. Lembrando que eu tenho que pensar nessa atividade de diferente forma para cada um dos agrupamentos. Então, vamos ver aqui o abaixo do básico, que neste caso eu nomeei de grupo Jaspion. Então, eu tenho aqui uma habilidade do 4º ano,
de ciências que diz identificar misturas na vida diária com base em suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua composição. E uma matemática do terceiro ano do ensino fundamental de matemática que diz associar o quociente de uma divisão com o resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 10, as ideias de metade, terça, quarta, quinta e décimas partes. Então, vocês podem perceber que aqui eu estou usando uma habilidade tanto de matemática, eu estou trabalhando essa habilidade de matemática, juntamente com uma habilidade do meu componente curricular, que é ciências da natureza. Os outros agrupamentos, eu tenho aqui o Ultraman, que como eu chamei os alunos que estão no nível básico, e o agrupamento Jiraiya, que eu chamei o adequado e o avançado, certo? E vocês reparem aqui do lado que as habilidades de percurso, elas se diferenciam para cada um dos agrupamentos. Eu tenho que indicar também aqui a minha metodologia. Essa metodologia eu vou exemplificar melhor na modelização da atividade, os recursos que eu vou utilizar para a realização dessas atividades e, por último, a avaliação. A avaliação eu descrevi como observar o desempenho do estudante e as estratégias por ele utilizadas durante todo o percurso. Lembrem-se que a avaliação ela precisa ocorrer durante todo o percurso da atividade. E a avaliação do relatório após. Também vai estar no meu plano o apontamento dos agrupamentos. Então, vai estar o nome completo de cada um dos grupos, né, dos alunos integrantes de cada um dos grupos, com o seu ano série, para agrupamentos que misturam turmas, porque isso também é permitido dentro do projeto Aprender Juntos. Vamos agora, então, para a modelização de atividade para o dia diferente. O dia diferente é como nós chamamos o dia onde é aplicado o projeto Aprender Juntos. Aqui eu tenho uma modelização para 2 aulas, né? Uma atividade que vai aí utilizar 2 aulas. Eu indiquei aqui a habilidade meta, que eu usei, que é a que já está indicada no meu plano, e as habilidades de percurso. Vocês notem que não estão aqui descritas todas as habilidades de percurso, porque eu não consigo contemplar elas em 2 aulas, mas eu tenho aquele meu outro cronograma que está lá no meu planejamento, onde eu vou depois elaborar outra atividade para trabalhar as minhas outras habilidades de percurso. Então, essa minha sugestão de aula, primeiro, os meus alunos têm que estar agrupados por habilidades, que já faz parte do projeto. Cada grupo vai receber um kit. Aí eu descrevi aqui o kit, certo? Isso aqui vai estar dentro do relatório do aluno, que ele vai receber. Então, eu tenho aqui 5 copos transparentes ou Becker, ou seja, dependendo da sua realidade, da sua unidade escolar, você tem Becker ou você vai usar um copo transparente. Aí eu tenho 500 ml de água, 2 seringas você pode substituir pela proveta, ou um copo graduado pelo professor, né? Você vai graduar com uma fita indicando onde é 50 ml e onde é 100 ml, álcool, óleo e todos esses outros materiais. Os alunos receberão o material juntamente com o relatório, eles têm que receber junto, né? É importante salientar, primeiramente, que eles devem realizar a leitura dos procedimentos e do relatório, respeitando o passo a passo descrito. É importante deixar o seu aluno que já tem a capacidade leitora de realizar ele próprio a leitura dos procedimentos, ok? Vamos começar aqui com a diferenciação, então, dos grupos. Então, eu peguei essa mesma atividade, a mesma atividade básica, vamos dizer assim, e eu diferenciei ela na questão do relatório. Então, todos eles, toda a minha sala, ou todos os agrupamentos, irão realizar a mesma atividade experimental, que é uma atividade de misturas, homogêneas e heterogêneas. O que vai diferenciar um grupo do outro, como vocês vão perceber, é como eles vão preencher este relatório. Então, eu tenho aqui o grupo Jaspion, lembrando que o grupo Jaspion é o abaixo do básico. Então, muitas vezes, esse aluno ele tem a dificuldade em ler, né, em interpretar. Neste daqui, então, o que eu fiz? Eu coloquei os procedimentos de forma separada,
né? Então, ele vai fazer passo a passo os procedimentos e ele vai visualizar o passo a passo desses procedimentos. Então, além aqui da parte da escrita, eu tenho embaixo as imagens, para ele começar a compreender o que ele vai estar fazendo. Então, eu indiquei uma linha onde eu tenho aqui a quantidade de água total, que é 500 ml, e pede para ele dividir esses 500 ml em 5 copos iguais, né? Em 5 quantidades iguais. Aqui também no meu segundo passo, eu coloquei aqui com o uso das seringas. Então, ele vai usar 2 seringas ao mesmo tempo. E aí, ele vai ter que dividir a quantidade do óleo em 2 partes. Se ele tem a dificuldade em dividir a quantidade antes, ele vai fazer como a divisão? Ele vai pegar a seringa e vai, né, colocando cada uma das partes até ele conseguir a quantidade igual nas 2. Mas depois ele vai perceber, visualizando a seringa ou a proveta, que ele vai ter lá 50 ml em cada uma delas, certo? E aí ele vai continuar o procedimento, colocando a parte do óleo. E aqui onde ele vai preencher o resultado, pode ver que já meio que tá aqui dando a dica para ele de como que deve ficar o resultado dele, né? Após a realização dos procedimentos. E assim sucessivamente foi colocado para cada um dos passos aqui, tá? Realizando aqui de forma, como eu disse, graduada e com a indicação visual do resultado. No final, aqui no 12, né, no passo 12, eu coloquei novamente o desenho dos 5 copos. E aí, eu pedi para meio que ele copiar os resultados que ele foi obtendo nos passos anteriores, aqui como resultado final, certo? E aqui neste último, somente neste último, eu não indiquei a linha para ele. Então, essa seria a atividade que o grupo abaixo do básico, o grupo Jaspion, iria realizar. E depois, para finalizar de uma forma conjunta, eu ia fazer a sistematização com esses alunos, né? Essa parte aqui é importante lembrar que ela precisa ser feita com todos eles juntos, né? Você vai desfazer o agrupamento para melhor sistematização do conteúdo aí, que eles possam visualizar você, né? E aí você vai fazer essas perguntas de forma oral. Então, ó, vocês tinham 500 ml de água e dividiram em 5 partes iguais. Quantos ml de água foram colocadas em cada um dos copos? Aqui nós já temos uma problematização matemática, certo? A mesma coisa aqui embaixo, vai falar dos 100 ml de óleo, que eles dividiram em 2 partes iguais. Quantos ml de óleo foram adicionados em cada copo? E assim sucessivamente. E também no meio dessas questões, vocês vão ver que tem questões direcionadas também para ciências. Por exemplo, em todos os copos temos misturas, né? Visualizando os resultados, quais diferenças podemos notar? Eles vão ver que tem misturas que você consegue identificar as partes e tem misturas que não, e assim sucessivamente, certo? E aqui eu indiquei para vocês a diferenciação dos outros grupos. Então, eu tenho o grupo 2, que é o grupo básico, e o que eu diferenciei para eles? Eles vão receber os mesmos materiais, eles vão receber também um relatório, só que nesse relatório deles, os copos não devem ser marcados com linha. E eles vão receber somente uma seringa, então eles não vão conseguir fazer aquela divisão com a seringa que eu indiquei acima. Eles vão ter que já meio que entender que 100 ml dividido por 2 são 50 ml, certo? E aí eles vão colocar 50 ml por vez. Então, quer dizer, eu ampliei aqui um pouco, né, a dificuldade, ou seja, eu exigi maiores habilidades desse grupo para a realização da atividade. E aqui eu tenho, então, agora, por último, o relatório do grupo 3, que é o adequado e o avançado. Neste daqui, obviamente, eu vou deixar só uma seringa. Já vou deixar os procedimentos todos um abaixo do outro, sequenciais. Ou seja, eles vão ler todos os procedimentos, né? Não vai estar separadinho o que eu vou fazer primeiro, segundo, eles vão ter que identificar isso na leitura. Não vai ter ilustração dos copos, eles vão ter que realizar a ilustração dos copos, eles vão ter que pintar o resultado, fazer o resultado final. E aí eu coloquei algumas sugestões, porque geralmente esse grupo ele consegue terminar a atividade antes, né? E eu não posso deixar esse grupo ocioso. Então, eu vou incluir aqui,
né, algumas coisas. Por exemplo, aquelas questões de sistematização que eu elaborei, que eu vou fazer ao final, eu posso colocar no meu relatório. Então, ele vai responder no relatório e depois eu faço a sistematização com a sala toda, né, das mesmas questões. Também eu posso usar, eu coloquei aqui abaixo, um modelo que eu tirei do currículo em ação do 6º ano, volume 1, onde esse grupo também já deve ter a habilidade de separar essas misturas, o resultado, em quais são misturas homogêneas e quais são misturas heterogêneas. Certo? Eu coloquei aqui também, se você tiver a possibilidade de você poder usar essa plataforma que chama Khan Academy, né? Nesse caso aqui, como eu vou demonstrar para vocês, no Khan Academy nós encontramos toda a matéria aqui, né, todas as unidades de ciências, matemática. Neste caso, eu estou indicando para esse aluno uma unidade já de matéria e energia, misturas e soluções, que é o que nós estamos trabalhando, a mesma habilidade que nós estamos trabalhando nesta aula, certo? E o que ele vai encontrar aqui? Vídeos, textos, né, questões que eu posso direcionar para este aluno através da plataforma. Depois eu indico vocês a conhecer melhor a plataforma, a fazer o uso da plataforma, se você tem essa possibilidade aí na sua escola, certo? Na sua unidade escolar. Concluindo, né, um bom planejamento é fundamental para a efetivação do processo de recuperação e aprofundamento. Cabe a cada professor se adequar à sua realidade escolar. A execução das atividades devem ser registradas. É fundamental, professor, que nós tenhamos o registro dessas atividades. E quando eu indico o registro, não é somente a etapa final. É preciso identificar cada uma das etapas realizadas aí durante o processo dessa ação. E contextualizar essas etapas, né? E o plano deve ser constantemente revisitado, se adequando ao desenvolvimento da habilidade de cada agrupamento. Eu indiquei uma meta, não consegui atingir aquela meta, eu preciso refazer novamente o meu plano, né? Pensando aí em atingir essa meta e assim sucessivamente. Aqui as referências que eu utilizei na produção desse PPT. E é isso. Muito obrigada.